Não consigo entender como alguém pode se entregar ao sofrimento. Como você já mencionou, o sofrimento é a não entrega. Como poderia me entregar à não entrega? Esqueça a entrega por um instante. Quando a sua dor é profunda, tudo o que se disser a respeito de entrega vai provavelmente lhe parecer superficial e sem sentido. Quando o seu sofrimento é profundo, você provavelmente tem um grande anseio de escapar e de não se entregar a ele. Você não quer sentir o que está sentindo, o que pode ser mais normal, mas não tem escapatória, nenhuma saída. Existem algumas pseudo-saídas, como o trabalho, a bebida, as drogas, a raiva, as projeções, as abstenções, etc. Mas elas não libertam você do sofrimento. O sofrimento não diminui de intensidade quando você o torna inconsciente. Quando você nega o sofrimento emocional, tudo que você faz ou pensa fica contaminado por ele. Você o irradia, por assim dizer, como a energia que se desprende de você, e outros vão captá-lo subliminarmente. Se essas pessoas estiverem inconscientes, podem até se ver compelidas a agredir ou machucar você de alguma forma. Ou você pode machucá-las em uma projeção inconsciente do seu sofrimento. Você atrai e transmite aquilo que corresponde ao seu estado interior. Quando não existe caminho para fora, existe sempre um caminho através. Portanto, não fuja do sofrimento. Enfrente-o, sinta-o plenamente. Sinta-o, mas não pense a respeito dele. Fale dele, se necessário, mas não crie uma história na sua mente a respeito dele. Dê toda a sua atenção ao sofrimento, não à pessoa ou ao acontecimento que pode tê-lo provocado. Não permita que a mente use o sofrimento para criar uma identidade de vítima para você em função dele. Sentir pena de si mesmo e contar a sua história aos outros vai fazer com que você fique paralisado no sofrimento. Se for impossível se afastar desse sentimento, a única possibilidade de mudança é se mover em direção a ele. Do contrário, nada vai mudar. Portanto, dê a sua completa atenção ao que você sente e evite dar um nome a isso mentalmente. Ao se dirigir para o sentimento, fique intensamente alerta. No princípio, pode parecer um lugar escuro e aterrador. E quando vier o impulso para se afastar, observe-o, mas não se deixe guiar por ele. Permaneça colocando a sua atenção no sofrimento. Permaneça sentindo o pesar, o medo, o pavor, a solidão, o que for. Fique alerta. Fique presente com todo o seu ser, com cada célula do seu corpo. Ao fazer isso, você está trazendo uma luz para a escuridão. É a chama da sua consciência. Nesse ponto, você não precisa mais se preocupar com a entrega. Ela já aconteceu. Como? A atenção completa é a aceitação completa. É a entrega. Ao dar atenção completa, você está usando o poder do agora, que é o poder da sua presença. Nenhum indício de resistência consegue sobreviver nele. A presença remove o tempo. Sem o tempo, nenhum sofrimento e nenhuma negatividade consegue sobreviver. A aceitação do sofrimento é uma viagem em direção à morte. Encarar o sofrimento profundo, permitindo que ele exista, colocando a sua atenção sobre ele, é entrar na morte conscientemente. Quando tiver morrido essa morte, você perceberá que não existe morte e que não há nada a temer. Só quem morre é o ego. Imagine um raio de sol que esqueceu que é uma parte inseparável do sol. Acredita que precisa lutar pela sobrevivência e assim cria e se apega a uma outra identidade diferente do sol. Será que a morte dessa ilusão não seria incrivelmente libertadora?
Você quer ter uma morte fácil? Você prefere morrer sem sofrimento, sem agonia? Então morra para o passado, a cada instante, e permita que a luz da sua presença apague o pesado e limitado eu, que você pensou que era você. Existem muitos relatos de pessoas que dizem ter encontrado Deus através de um sofrimento profundo. E há também a expressão cristã, o caminho da cruz, que acredito apontar para a mesma coisa. Esse é o nosso principal interesse aqui. Na verdade, essas pessoas não encontraram Deus através do sofrimento, porque sofrimento supõe resistência. Elas encontraram Deus através da entrega, da completa aceitação daquilo que é, aonde chegaram por força do sofrimento intenso por que passaram. Elas devem ter percebido em algum momento que eram elas que geravam o sofrimento. Como você compara a entrega com o encontro com Deus? Como a resistência é inseparável da mente, o abandono da resistência, a entrega, é o fim da atuação dominadora da mente, do impostor fingindo ser você, o falso Deus. Todo o julgamento e toda a negatividade se dissolvem. A região do ser, que tinha sido encoberta pela mente, se abre. De repente surge uma grande serenidade dentro de você e uma imensa sensação de paz. E dentro dessa paz existe uma grande alegria. E dentro dessa alegria existe amor. E lá no fundo está o sagrado, o incomensurável, o que não pode ser nomeado. Não chamo isso de encontrar Deus, porque como se pode encontrar o que nunca foi perdido? A própria vida que é você? A palavra Deus é limitadora, não somente por causa de milhares de anos de má interpretação e uso equivocado, mas também porque pressupõe uma outra identidade que não é você. Deus é o próprio ser, não um ser. Não pode haver nenhuma relação aqui de sujeito-objeto, nenhuma dualidade, nenhum você e Deus. A percepção de Deus é a coisa mais natural que existe. O fato estranho e incompreensível não é que possamos nos tornar conscientes de Deus, mas sim que não sejamos conscientes de Deus. O caminho da cruz a que você se referiu é o velho caminho para a iluminação, e até recentemente era o único caminho. Mas não o rejeite nem subestime sua eficácia. Ele ainda funciona. O caminho da cruz é uma inversão completa. Significa que a pior coisa na sua vida, a sua cruz, se transforma na melhor coisa que já aconteceu, ao forçar você à entrega, à morte, ao forçar você a se tornar nada, a se tornar como Deus, porque Deus também é coisa nenhuma. Nesse momento, para a maioria inconsciente dos seres humanos, o caminho da cruz ainda é o único caminho. Eles só vão acordar através de mais sofrimentos, e a iluminação, como um fenômeno coletivo, será precedida por grandes revoluções. Esse processo reflete o funcionamento de certas leis universais que governam o crescimento da consciência, e já foi previsto por alguns videntes. Ele é descrito, dentre outros lugares, no livro das Revelações, ou Apocalipse, embora disfarçado em uma simbologia obscura e algumas vezes incompreensível. Esse sofrimento não é imposto por Deus, mas pelos próprios humanos, assim como por certas medidas defensivas que a Terra, que é um organismo vivo e inteligente, vai adotar para se proteger do ataque furioso da loucura humana. Entretanto, existe um número crescente de seres humanos cuja conscientização está suficientemente desenvolvida para não precisar de nenhum sofrimento adicional antes de alcançar a iluminação. Talvez você seja um deles. A iluminação através do sofrimento, o caminho da cruz, significa ser levado para o reino dos céus esperneando e gritando.
Você finalmente se entrega porque já não suporta mais sofrer. A iluminação escolhida conscientemente significa abandonar nossos apegos ao passado e ao futuro e fazer do agora o ponto principal da nossa vida. Significa escolher permanecer no estado de presença e não no tempo. Significa dizer sim àquilo que é. Você já não precisa sofrer. De quanto tempo você precisa para ser capaz de dizer: não vou mais criar dores nem sofrimentos? Quanto você ainda tem que sofrer antes de fazer essa escolha? Se você acredita que precisa de mais tempo, terá mais tempo e mais sofrimento. O tempo e o sofrimento são inseparáveis. Por que tantas pessoas escolhem o sofrimento? Tenho uma amiga cujo companheiro abusa fisicamente dela, que já viveu o mesmo problema em uma relação anterior. Por que ela escolhe esse tipo de homem e por que se recusa a sair dessa situação? Sei que a palavra escolher é um termo muito usado na nova era, mas não é apropriado ao presente contexto. É uma ilusão dizer que alguém escolhe um relacionamento problemático ou alguma outra situação negativa na vida. Uma escolha implica consciência, um alto grau de consciência. Sem ela, não há escolha. A escolha começa no instante em que nos desidentificamos da mente e de seus padrões condicionados. O instante em que nos tornamos presentes. Até alcançar esse ponto, você está inconsciente, espiritualmente falando. Isso significa que você foi obrigado a pensar, sentir e agir de determinadas maneiras de acordo com o condicionamento da sua mente. É por isso que Jesus disse: perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Isso não está relacionado à inteligência, no sentido convencional da palavra. Já encontrei inúmeras pessoas altamente inteligentes e educadas que eram também completamente inconscientes, o que equivale a dizer completamente identificadas com suas mentes. Na verdade, se o desenvolvimento mental e o aumento do conhecimento não são contrabalançados por um crescimento correspondente da consciência, o potencial para a infelicidade e o desastre é muito grande. Sua amiga está paralisada em um relacionamento com um parceiro abusivo. E não é a primeira vez. Por quê? Porque não escolheu. A mente condicionada, como é pelo passado, sempre busca recriar aquilo que conhece e com o que está familiarizada, mesmo que seja doloroso, ao menos é familiar. A mente sempre se apega ao que lhe é familiar. O desconhecido é perigoso, porque ela não tem controle sobre ele. É por isso que a mente não gosta do momento presente e prefere ignorá-lo. A percepção do momento presente cria um espaço não somente no fluxo da mente, mas também no contínuo do passado e futuro. Nada realmente novo e criativo pode acontecer neste mundo a não ser através desse espaço, o espaço nítido com infinitas possibilidades. Portanto, sua amiga pode estar recriando um padrão aprendido no passado, no qual a intimidade e o abuso eram inseparavelmente relacionados. Por outro lado, ela pode estar representando um padrão mental aprendido na infância, segundo o qual ela é alguém desprezível e merece ser punida. É também possível que ela viva grande parte da vida através do sofrimento, que ela está sempre em busca de mais sofrimento para se alimentar. O parceiro também tem seus próprios padrões inconscientes que completam os dela. Quem criou essa situação? A sua própria amiga, ou melhor, o falso eu interior dela. Um padrão mental e emocional do passado, nada mais que isso.
Se você lhe disser que ela escolheu essa situação, estará reforçando o estado de identificação dela com a mente. Mas o padrão mental é ela? Sua verdadeira identidade é derivada do passado? Mostre à sua amiga como ser a presença observadora por trás dos pensamentos e das emoções. Conte-lhe sobre o sofrimento e como se libertar dele. Ensine a ela a arte da percepção do corpo interior. Demonstre o sentido da presença. Assim que ela for capaz de acessar o poder do agora e, em consequência, romper com o passado condicionado, ela vai ter uma escolha. Ninguém escolhe o problema, a briga, o sofrimento. Ninguém escolhe a doença. Elas acontecem porque não existe presença suficiente para dissolver o passado, ou luz suficiente para dispersar a escuridão. Você não está aqui por inteiro. Você ainda não acordou. Nesse meio tempo, a mente condicionada está governando a sua vida. Do mesmo modo, se você é uma das inúmeras pessoas que tem assuntos mal resolvidos com os pais, se ainda guarda ressentimentos por alguma coisa que eles fizeram ou deixaram de fazer, então você ainda acredita que eles tiveram uma escolha e que poderiam ter agido de modo diferente. Sempre parece que as pessoas fizeram uma escolha, mas isso é ilusão. Enquanto a sua mente, com os seus padrões de condicionamento, dirigir a sua vida, enquanto você for a sua mente, que escolhas você tem? Nenhuma. Você nem ao menos está lá. O estado identificado com a mente é altamente defeituoso. É uma forma de insanidade. Quase todas as pessoas estão sofrendo dessa doença em vários graus. No momento em que você perceber isso, não haverá mais ressentimento. Como você pode se ressentir da doença de alguém? A única resposta adequada é compaixão. Quer dizer que ninguém é responsável pelos atos que pratica? Não gosto dessa ideia. Se você é governado pela mente, embora não tenha escolha, vai sofrer as consequências da sua inconsciência e criar mais sofrimento. Vai carregar o fardo do medo, das disputas, dos problemas e do sofrimento. Até que o sofrimento force você, no final, a sair do seu estado de inconsciência. O que você diz a respeito da escolha também se aplica ao perdão, suponho. Precisamos estar inteiramente conscientes e entregues antes de poder perdoar. Perdão é uma palavra que vem sendo usada há mais de 2000 anos, mas a maioria das pessoas tem uma visão muito limitada do que ela significa. Não podemos perdoar a nós mesmos ou aos outros enquanto extrairmos do passado o nosso sentido do eu interior. Somente acessando o poder do agora, que é o seu próprio poder, pode haver um verdadeiro perdão. Isso tira a força do passado e você percebe profundamente que nada que você fez ou que os outros lhe fizeram poderia atingir nem de leve a radiante essência de quem você é. Todo o conceito de perdão se torna então desnecessário. E como chego a esse ponto de consciência? Quando nos rendemos àquilo que é e assim ficamos inteiramente presentes, o passado deixa de ter qualquer força. Não precisamos mais dele. A presença é a chave. O agora é a chave. Quando vou poder dizer que me entreguei? Quando você não precisar mais fazer essa pergunta. O ser não pode se tornar um objeto de conhecimento. No ser, o sujeito e o objeto formam uma coisa só. O ser pode ser sentido
como o eternamente presente eu sou, que está além do nome e da forma.